Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia maravilhoso, na sua santa e gloriosa presença. Que a gente venha estar em espírito e em verdade, né? Que a gente venha mortificar a carne, né? A carne pecadora, a carne maligna. A carne é como se fosse a porta ou a chave que o inimigo utiliza para controlar a nossa vida, né, para que a gente faça a vontade dele. Então nós temos que mortificar cada dia mais a carne. E o espírito, né, a essência que há em nós já é a porta, né, para o Espírito Santo atuar na nossa vida e através da nossa vida. Então que a gente venha ter esse cuidado de alimentar, né, a nossa essência, que é a partícula de Deus que há em nós, o nosso espírito, para que sejamos morada agradável, né, para o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Então, vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Atos. Hoje é o capítulo 21. Vamos ler, né? A gente vai ver aqui que vai acontecer aqui a prisão de Paulo, né? A prisão de Paulo em Jerusalém. Diz assim, Atos 21. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, as pessoas não queriam que Paulo fosse para Jerusalém, porque eles já estavam sentindo, ou já sabiam que se Paulo fosse para lá, não ia ser bom para ele, porque ele ia ser preso, porque ele já estava sendo muito perseguido. E lá, né, em Jerusalém, onde tinha uma quantidade maior de fariseus, judeus, né, que não gostavam de cristãos. Versículo 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Né, Paulo, ele ia viajando e onde ele ia, ele deixava uma igreja, né? É isso o papel de um apóstolo. Né? O apóstolo, ele não é bem assim um pastor na igreja, né? O pastor, por exemplo, ele vai pastorear aquele rebanho. O apóstolo, ele vai nos locais, né? Evangeliza e vai deixando pastores para evangelizar aquele rebanho, né? Ele vai fazendo, o seu ministério é esse, vai abrindo igrejas. Versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Isso aqui eu já li. Então, aqui, versículo 9. Tinha este 4 filhas donzelas. Eu li isso aqui, peraí. Versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Aí ele pegou o cinto e amarrou, né, os pés e as mãos. Então ele disse, pelo Espírito Santo, né, ou o Espírito Santo disse através dele, que se Paulo fosse para Jerusalém, iam prender ele e amarrar ele, né? Mas mesmo assim Paulo continuou. Versículo 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu fico assim me perguntando, né, se o Espírito Santo queria mesmo que ele fosse, porque a gente vê, né, que alguns irmãos pediam ele para não ir. E aí a gente vê até esse profeta, nesse irmão chamado Ágabo, que profetizava, né, pregava e disse também que ia acontecer isso. Parecia até que o Espírito Santo estava avisando: Paulo, se você for para lá, vai acontecer isso. Aí você tem a escolha de ir ou não.
né? Quando eu leio, eu interpreto assim, não sei depois que eu conhecer mais, né? Quando Jesus ele ia também para ser crucificado, né? Teve até Pedro, né, que tentou impedir e ele repreendeu Pedro, né? E ele foi, mas é porque ele tinha um propósito, né? Ele tinha que concluir aquele propósito. E eu não sei, né, se Paulo sentiu que tinha um propósito dele ser preso. Mas quando ele foi preso, né, aí foi que ele escreveu muitas cartas, ele também teve contato, né, com reis, essas coisas assim. Então talvez tenha sido esse o propósito que o Senhor colocou no coração dele. Então continuando aqui. Versículo 14. Como, porém, não persuadimos, conformados e dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então, haviam rumores que Paulo estava dizendo para o pessoal, né, que não era mais para viver segundo os costumes da lei, né? Só que não era verdade, né? Esse negócio da lei era mais com os gentios, porque os gentios eles já tinham um costume, né? E o Senhor ele não queria que as pessoas mudassem os seus costumes, né? Porque aqueles usos e costumes que ele colocou na lei era para os judeus, né? Existia um propósito para os judeus, não era para os outros das outras nações. Então, o Senhor não queria que os judeus discriminassem os outros povos. Não era para acontecer isso. Mas também não era para dizer que não era para os judeus não continuarem seguindo com a lei, né? Com a lei assim, não é aquela lei de sacrificar animais no templo, né? Porque Jesus ele concluiu isso, né? Mas por exemplo, aqueles costumes que o Senhor colocou, né? De purificação, as festas bíblicas, isso não era para ser extinto entre os judeus, né? Existia um propósito. E os próprios cristãos, eles não eram obrigados a fazer isso. Mas se eles quisessem, né, por livre e espontânea vontade, fazer essas coisas, eles também não eram proibidos de fazer, né? Não era algo errado. É a mesma coisa como eu já falei. Não é errado nós que somos gentios, né, que somos de outra nação, que nós somos de Israel, não é errado, por exemplo, a gente dar o dízimo, não é errado, por exemplo, outro costume que eles têm, de não comer porco, não é errado a gente descansar no sábado, não é errado a gente comer comida kosher, né, que é comida que é de acordo com a lei do Senhor, né, que não tem porco, que não tem leite misturado com carne, né? Então, se a pessoa optar em fazer isso por livre e espontânea vontade, para a sua santificação, para a sua edificação, né? Ela pode fazer, né? Mas não é obrigado. Nem é obrigado e nem é proibido, né? Então, vamos aqui. Aí, eles disseram para Paulo assim, olha, Paulo, estão falando isso de você, estão dizendo que você está dizendo que não é mais para obedecer à lei, né? Então, para mostrar para eles que não é verdade, você tem umas pessoas aqui que estão fazendo voto, aí você faz com eles o voto também, que o voto não diz claramente o que é, né? Mas não sei se é voto de nazireu, porque o voto de nazireu era um que não podia cortar o cabelo, aí depois, né, tinha toda uma liturgia, né? Eu não sei qual bem esse voto, mas é um voto que no final raspava o cabelo. Aí ele disse, né, então faça isso e mostre para eles que você não é contra a lei, né? Na verdade, você também
pratica a lei, né? Você não é contra a lei, você não quer obrigar as pessoas, né, a fazer. Então, continuando aqui. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais focados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, essa purificação muito provavelmente é aquela que eu falei, né, que João Batista fazia lá nos essênios e que os judeus ainda fazem, que é na mikveh, que é um tanque, né, de água, e essa água tem toda uma regra lá para ser uma mikveh, né? No versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então, para você ver, né? Paulo, antes de ele ter um encontro com Deus, aconteceu aquele episódio com Estevão, né? De eles apedrejarem Estevão, e Paulo estava lá, e Paulo estava do lado de quem estava apedrejando, né? Aí depois que ele teve um encontro com o Senhor, aí a gente vê, né? Que ele, no lugar, praticamente no lugar de Estevão, né? Sendo espancado, né, também pelos judeus. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. Quem era e o que havia feito. Aquilo que aquele irmão profetizou, né, ou revelou. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. No próximo capítulo a gente vai ver o que foi que ele falou, né? Então a gente vê já aqui os primeiros desdobramentos, né, da prisão de Paulo. Se não me engano, ele é preso 2 vezes. A gente vai ver aqui direitinho como foi que aconteceu. Aí tem uma prisão que ele tem mais liberdade e tem outra que ele não tem tanta liberdade assim, uma coisa assim. Mas a gente vai ver aqui, né? A gente vai refrescar a memória, lembra? Então essa foi a leitura de hoje, né? A gente viu, né, questão da lei, né, que Paulo não era contra a lei, mas ele era contra obrigar as outras pessoas das outras nações a praticarem a lei. E também a gente viu a questão, né, de Paulo agora, né, antes, né, era caçador e agora ele está sendo a caça, né. Então, mas ele teve encontro com Deus. Isso não entristecia ele, embora fosse algo doloroso, né, fisicamente, mas ele estava lá firme e forte, né, seguindo a vontade e o propósito de Deus. Então é isso, né. Essa foi a leitura de hoje, que a gente tenha se edificado, eu me edifiquei, né? Vi também aqui a questão de quando a gente tem um propósito, né? Quando a gente tem um foco em Deus, não importa, né, o que aconteça, do que dizem, do que façam, né? Que a gente permaneça firme, assim como Paulo, né? Seguindo o propósito, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então essa foi a leitura de hoje. Algum comentário, dúvidas, fique à vontade. E então, até amanhã.